Então vamos iniciar o nosso módulo de PEM, procedimento estético injetável de microvasos, né? O próprio nome já dá aí a entender o que a gente vai falar, né? Porque o PEM é aí as siglas, né, do procedimento estético injetável de microvasos. Os microvasos, eles também são conhecidos como telangiectasia. A cada 10 mulheres, 6 possuem telangiectasias, tá? Porém, um problema também acometem aí os homens. Os calibres dos vasos que são conhecidos como telangiectasia, microvarizes ou microvasos, têm até 4 milímetros segundo algumas bibliografias. Porém, aqui nós vamos tratar das menores que 3 milímetros de calibre. Não há relação do microvaso com algum problema de saúde, com algum problema que seja aí patológico, tá? Porém, é um tipo de varize, porém um problema somente estético, que é classificado nas classificações varize como tipo 1, e a gente vai ver logo em seguida, tá? Ele tem sido muito utilizado para eliminar esses tipos de vasos menores calibres. Então a gente faz o PEM com essa observação de eliminar vasos de menor calibre. Na estética, nós estamos autorizados a realizar o PEM somente com a glicose, porém a gente tem outros produtos esclerosantes, né, para a escleroterapia, que é aí a espuma, né, e tem outros aí também que podem tá fazendo aí esse procedimento. Então, na classificação, vamos lá. Tipo 1, como eu falei, são as varizes que a gente pode tratar, que são considerados somente problema estético, sem nenhum fundo patológico, sem nenhuma relação com doença, e são umas veias que aparecem na pele, muitas vezes com cor vermelha ou azulada. As do tipo 2, 3 e 4 já são com relação a algum tipo de doença e necessitam de tratamento médico. As varizes do tipo 2, elas são aquelas que são conhecidas como problemas funcionais. Tem, assim, problema também com a aparência, né? Mas tem relação aí com alguma doença e precisa de tratamento. A do tipo 3, ela já apresenta algum tipo de complicação, tá? Voltado aí, no caso, às questões de doença venosa. A do tipo 4 é aquela mais grave, aquela que apresenta algum problema de insuficiência venosa funcional sintomática, né? Já apresenta aí tromboflebrite, ulcerações, hiperpigmentação, eczema venoso, hemorragia, fibrose, uma dermatite ocre, né? Infecção, quadro de dor ou até mesmo aí a embolia pulmonar. Como que são tratadas então as telangiectasias? Como eu já expliquei anteriormente, com produtos esclerosantes, tá? Que são feitos depósito aí no endotélio venoso. E as outras do tipo 2, 3 e 4, que nós, né, falamos que são as verdadeiras varizes, erroneamente, porque todas elas são varizes, né? São veias varicosas, nós tratamos elas, né, com cirurgias, tá? As telangiectasias, elas também, muitas das vezes, em algumas biografias, vocês vão encontrar elas como derrame, tá? Conhecida como derrame, tá? E a gente vai explicar mais na frente. As telangiectasias, elas são bem pequenininhas, né? E são capilares localizados na pele. Elas também são conhecidas como spider's vein, que significa o quê? Aquelas teias de aranha, ou seja, veias de aranha em formato de teia, tá? Na grande maioria das vezes elas se apresentam dessa forma, porque elas causam um distúrbio apenas do ponto de vista estético, formando aí aquele desenho em forma de teia de aranha. A gente pode afirmar que a telangiectasia, elas são definidas como dilatação intradérmica das veias, cujo diâmetro estimado está em aproximadamente 1 milímetro, mas lembre-se, o calibre que nós vamos tratar é de até 3 milímetros. As telangiectasias, elas se formam a partir de uma rede venosa, a partir de uma perturbação hemodinâmica sem nenhuma intervenção arterial, a partir da entrada interpenstiva do fluxo arterial devido a uma comunicação artério-venosa. Elas aparecem por fragilidade na parede vascular, de alteração do tecido, do colágeno, e devido à disfunção hormonal que atua sobre o tônus venoso e capilar, provocando então a vasodilatação exagerada com consequente ruptura de fibras colagenas. Qual a origem, então, do microvaso? Por que as pessoas apresentam microvaso?
não se sabe exatamente essa origem. Porém, as pessoas que apresentam podem apresentar então uma predisposição hereditária a ter isso, em caso de obesidade e sobrepeso, caso de traumas, pessoas que permanecem em pé muito tempo ou sentada muito tempo com a perna cruzada, em caso de gravidez e de descompensação aí no hormônio, principalmente no hormônio feminino, né, no estrogênio. Vamos entender então um pouco de anatomia para a gente entender como que ocorre isso? Então seria o seguinte: o sistema venoso das extremidades inferiores é semelhante a uma escada composta por 3 seções: sistema venoso profundo, formado pelas veias femorais, poplíteas e tibiais. Tá? O sistema venoso superficial, formado pela veia safena, magna ou interna e veia safena parva ou externa. E por fim, as veias perfurantes ou concominantes, que ligam aí o sistema profundo ao superficial. Então aqui no desenho, a gente tem aqui ó, a veia femoral, aqui no fêmur, a veia poplítea, o poplíteo é o joelho, então é essa que passa no joelho. As veias tibiais posteriores, que estão na frente, as tibiais anteriores atrás, e as veias safena magna, que ela vem passando aqui ó, inteira, ela passa por trás da perna depois, tá bom? Como que ocorre então? Esse desenho aqui, ele ilustra muito bem como se forma o vaso, tá? A veia, quando ela está no estado normal, ela possui aqui válvulas, tá? Que permitem que o sangue aqui, quando passe, essas válvulas se fecham, evitando um refluxo, evitando que esse sangue volte. Quando essa parede apresenta algum problema, a gente tem então um refluxo. Há um acúmulo de sangue na válvula, né, com problema. E então, quando essas válvulas não funcionam corretamente, o sangue se acumula na cavidade das veias, provocando então as deformações. O processo provoca mais dilatação e permite um refluxo. Com o tempo, as varizes vão se formando então aqui ó, da forma que eu mostrei para vocês, em forma de teia. Onde se instalam? Geralmente nas partes, né, da perna, mas porém as telangiectasias também podem ser encontradas em rosto, no corpo, mas o que nós vamos tratar são a das pernas, ok? Elas podem ser veias profundas na perna, grande veia safena aqui, mostrando, né, onde elas acometem então parte posterior e inferior, tá, da perna, superior e inferior e posterior e a parte da frente da perna. Então, são esses os locais onde você consegue encontrar, então, as telangiectasias, tá? Geralmente, na região poplítea, ela já vem aí com formação de spider veins, né? E nos calcanhares também. Então, são os lugares que às vezes você encontra com maior incidência. Aqui eu trouxe imagem para vocês verem algumas situações e já o tratamento, tá? Essa imagem maior aqui eu acho que dá pra gente ver melhor. Aqui ó, a região poplítea, depois do tratado. Tá vendo essas veias que estão aqui, ó? Não são varizes e tampouco são as telangiectasias, são as veias mesmo. Então, essa imagem ela é bem legal pra gente ter uma ideia. Aqui em cima também, ó, a gente tem aqui nessa região deixa eu pegar aqui e marcar para vocês verem. Tá aqui com vermelho. Então, nessa região aqui, tá? Nós temos então os vasinhos e olha aqui, ó, pós-tratamento. Tá ok?